Meu nome é Rafaela Alves Haile, eu sou terapeuta e master hipnóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicologia clínica. Eu atuo de forma remota, né, online, presencialmente, aqui na cidade de São José dos Campos, São Paulo. E o meu propósito de vida hoje é ajudar mulheres no desenvolvimento da autoestima. E eu faço isso através das minhas redes sociais, de uma forma gratuita, né? Porque eu acredito muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que a base, né, a estrutura da nossa formação, ela tem muito a ver com a autoestima, e para que a gente se torne adultos mais saudáveis, é importante que essa estrutura esteja bem fortalecida. Então, hoje eu faço isso lá no meu Instagram, convido vocês a seguirem, tá aí na tela para vocês, @psi.curando. Lá eu tenho 2 projetos gratuitos, a Semana Florescer, que é um grupo terapêutico, né, fechado no WhatsApp, com o meu acompanhamento, com um e-book que eu disponibilizo, sorteios, durante uma semana, durante 5 dias. A gente está indo aí, graças a Deus, para a nossa 5ª turma, vão abrir as inscrições agora na primeira quinzena de agosto, então quem tiver interesse também está super convidada e convidado a ingressar nessa jornada aí do autoconhecimento e do fortalecimento da autoestima. E, paralelo a isso, a gente também está com um projeto aí no feed lá do Instagram mesmo, que é o projeto Autoestima 100%, onde a gente tenta melhorar aí 1% por dia. Então, são 100 dias consecutivos de posts, né, de reflexões e exercícios para autoestima. Então, quem tiver interesse também, a gente está no 45º dia, então está chegando na metade, então dá para rolar lá também, ver o que já passou, e é isso. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a minha formação, entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, tá tudo certinho lá no meu site, é só entrar, www.psicurando.com, e vai ser um prazer imenso conversar com vocês sobre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a hipnose na terapia cognitivo-comportamental, só que como é um congresso de uma semana, então pode ser que algumas pessoas não tenham visto as outras palestras, tenha perdido uma coisa ou outra, então eu vou fazer uma breve retomada com vocês do que é a hipnose, aí a gente entra no que é a TCC, né, onde tem bastante estudantes aí, né, de psicologia, a gente fala um pouquinho sobre a TCC, sobre a terapia cognitivo-comportamental, e aí entramos efetivamente na hipnose, na terapia cognitivo-comportamental. Combinado? Então vamos lá, chega de enrolação. O que é a hipnose e como ela funciona? Bom, como já foi dito por outros colegas aí durante o congresso, a hipnose, ela é um estado modificado de consciência, né? Então, nós temos a vigília, que seria a gente acordado, e a hipnose, que é um relaxamento mais profundo, uma atenção plena, uma concentração. Não é dormir, né? Diferente de dormir, você está consciente ali o tempo todo. Mas ela é essa modificação aí de consciência, tá? Eu digo que na hipnose, tanto o sujeito, né, o paciente ou o cliente, como vocês queiram chamar, ele tem que estar entregue ao processo, né, porque ele precisa imaginar junto com o hipnoterapeuta. Então, é um trabalho em equipe, né? Então, o hipnoterapeuta, ele vai guiar esse paciente, esse cliente, e ele tem que estar entregue ao processo, tá? Então, ele vai guiar na busca de encontrar as causas e os gatilhos daqueles sintomas que ele trouxe, né, na anamnese. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a anamnese, a fim de ressignificar, né, reestruturar as memórias e as crenças, né? A principal atuação da hipnose hoje é as crenças limitantes e os padrões de comportamento. E aí que está o pulo do gato, porque tem tudo a ver com a TCC, né? Quem já viu um pouquinho sobre a TCC, sobre comportamento, vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Então, ela precisa da aceitação dos estímulos verbais, né? Então, o hipnoterapeuta vai falando e a pessoa vai seguindo os comandos. É importante que... Gente, estão fazendo reforma, desculpem, estão fazendo reforma numa sala aqui do lado da minha. Se por acaso ficar muito difícil de me escutar, vocês me avisam no chat, porque aí eu tento colocar o fone, tá bom? Só me deem um alô aí se tá atrapalhando ou não. Aí eu coloco o fone para ver se melhora.
Bom, deixa eu fechar o chat que eu abri aqui. Então, é preciso que o paciente, ele não tenha preconceitos sobre a hipnose, né? Porque eu digo preconceitos na palavra de preconcebido, né? De conhecimento preconcebido, que ele não conhece exatamente. Então, é preciso que não haja crítica, né? Para que ele se entregue ao processo e que deixe a sugestionabilidade do hipnoterapeuta agir ali naquele processo, tá bom? Deixa eu ver aqui que agora travou. Ai. E aí a gente entra na polêmica, né, da hipnose na psicologia. Hoje, o Conselho Federal de Psicologia, né, ele já reconhece a hipnose como uma ferramenta. É importante que seja um profissional qualificado, né, para poder fazer esse trabalho, mas já é um ponto positivo aí para a psicologia, mais uma ferramenta para auxiliar esses clientes, esses pacientes. É interessante a gente conversar sobre isso, principalmente por conta da hipnose clássica, né? Porque hoje o reconhecimento na psicologia é da hipnose ericksoniana. E há uma diferença entre as duas. Freud, o pai da psicanálise, ele usava da hipnose, mas depois ele acabou abandonando. Então, entra muito nesse conflito. Mas se Freud abandonou, por que a psicologia ainda aceita? Porque não é aquela hipnose antiga, né? A clássica. Porque a clássica, ela é feita com induções mais diretas, né? Então, não era nem chamado hipnoterapeuta, né? Era o hipnólogo. Então, é uma indução mais direta para um fim determinado. E na hipnose ericksoniana é algo mais personalizado, e o hipnoterapeuta ele é apenas um facilitador desse processo de reestruturação que o paciente mesmo vai fazer ali na hipnose. Então, ela tem a ver com o comportamento, né? E não só com as questões inconscientes, aleatoriamente. Tudo bem? Vamos lá, então. E aí, como todos vocês estão aqui, eu acredito que a maioria sejam por um pouco de curiosidade, de conhecer a hipnose, de saber como ela funciona na prática, né? E isso é importante, principalmente para quem vai atuar na clínica. Então, eu trouxe aqui alguns pontos essenciais, eu digo assim, para a gente conversar e para fixar bem, tudo bem? A hipnose. Ela pode ser focada em alguma queixa, né, que esse paciente, que esse cliente vai trazer. Então, ele pode falar, eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu quero parar de fumar, eu quero falar bem em público. Enfim, existem N motivos por que uma pessoa procura a hipnose. E pode ser uma queixa livre, né? A pessoa pode chegar lá e falar, eu tô curiosa, quero entender melhor como funciona e tudo mais. Embora não exista a queixa livre, porque o seu cérebro ele vai trazer para você o que você precisa ver, mas às vezes isso não está no consciente do paciente, do cliente, né? Então, ele pode tanto chegar já com a queixa, quanto a gente encontrar esse ponto durante o processo hipnoterapêutico. Tudo bem? É necessária que seja feita uma boa anamnese. A anamnese nada mais é do que a entrevista inicial ali, onde você vai coletar o máximo de informações e dados desse paciente, a fim de entender quais são as expectativas dele, né, com a hipnose, o que ele busca e quais os resultados e objetivos dele. Eu digo que é importante fazer uma boa anamnese, porque é aí que o processo hipnoterapêutico começa. A gente acha que começa só na hora que a pessoa está em transe, mas não. Dela falar, né? Vocês que estão estudantes e psicólogos sabem que o falar já é uma parte do processo. Então, é importantíssimo que você faça essa coleta de dados e que, principalmente, nessa parte da entrevista inicial, você esclareça todas as dúvidas que o seu paciente ou o seu cliente tiver a respeito da hipnose, tá? Até para fazer aí o rapport, né? Que eu já vou conversar com vocês sobre. Então, como existe muito misticismo, né? A hipnose de palco, a hipnose clássica, então é importante que você tire essas expectativas dele também, né? Que ele não vai imitar uma galinha, não vai comer uma cebola achando que é uma maçã,
que você faça com que ele entenda o que é a hipnose, tá? Bom, outra coisa muito importante e que eu vejo que é pouco falado, inclusive, pelos hipnólogos, hipnoterapeutas, que é sobre a cura. Não podemos prometer cura em nenhum tipo de tratamento, seja ele médico, seja ele psicológico, seja ele na hipnose. Primeiro, por conta da lei, né? O curandeirismo no Brasil é crime, então você vai ser sincero com o seu paciente, com o seu cliente, vai falar lá para ele quais são os resultados que ele pode alcançar se ele se empenhar junto com você. Então é bom deixar isso sempre muito claro. Eu até brinco, né? O nome do meu Instagram é Psicurando, né? É psi de mente e curando de cura, mas é se curando, né? A própria pessoa se curando, porque o processo tem que ser de dentro para fora, né? Nós somos só facilitadores, ou melhor, dizendo, espelhos dessas pessoas, né? E também, uma curiosidade que sempre me perguntam é se dá para apagar memórias. Não dá, né, gente? Infelizmente não dá, né? Eu sei que tem gente aí que queria o quê? Queria esquecer do ex, mas a hipnose não é para isso. A hipnose, ela é feita para ressignificar, reestruturar as memórias, as crenças limitantes e assim mudar os padrões de comportamento. Tudo bem? A gente falou um pouquinho sobre o rapport, né? Acho que na terça-feira também falaram um pouco sobre, que é essa parceria entre o paciente e o terapeuta. E isso é de extrema importância na hipnose, porque é preciso dessa confiança, né? Você vai estar acessando o íntimo, o profundo dessa pessoa. Então, é preciso que essa conexão entre vocês, ela esteja muito forte, né? E existem várias técnicas, né? Quem aí já estudou sobre, sabe? Que existem várias técnicas para você fazer essa conexão, gerar essa empatia no seu paciente e no seu cliente. Inclusive corporais, né? Então, eu brinco assim, quando o paciente senta em um lado do sofá, você senta ali para ficar de frente com ele. Ele cruzou a perna, você cruza. Ele descruza, você cruza. Faz aquele espelho para poder gerar essa conexão, que ela é muito importante em qualquer tipo de terapia, né? Na verdade, de processo de autoconhecimento, é preciso muita confiança, né? A gente trata com questões muito profundas dessas pessoas. O paciente ficará consciente durante toda a sessão? Sim. Como eu disse, ele não dorme, ele fica consciente o tempo todo, não vai esquecer nada, ele vai escutar o hipnoterapeuta o tempo todo, então é bom que também seja esclarecido isso na anamnese, tá bom? Existem diversas técnicas de acesso. Ontem a gente viu um pouquinho mais profundamente aqui no congresso sobre a regressão, mas existem inúmeras técnicas. Quando você faz o curso de hipnose, né, você vai aprender muitas delas, e aí você pode se identificar com uma ou com outra e se aprofundar mais, né? Mas é importante que você tenha conhecimento de todas elas para poder, conforme a demanda que o seu paciente ou que o seu cliente trouxer, às vezes uma se adapta melhor do que a outra, né? Então tem a regressão, por exemplo, né, que foi falado ontem, tem a ponte ao futuro, por exemplo, que é ele conseguir imaginar ali, se ver no futuro de uma maneira que ele queira. Tem o sprint, né, que é como se fosse uma colagem de imagens. Então, por exemplo, ele pode se inspirar em uma pessoa que fala bem em público, e aí a gente faz o sprint para ele fazer essa colagem de imagem mental e se sentir bem assim também. Sobre contraindicação na hipnose, nós não indicamos a hipnose para casos de esquizofrenia ou transtornos mentais que lidem com a realidade, né? Porque o que acontece? A pessoa com esquizofrenia, ela não tem muita a noção do que é real e do que é irreal, né? Às vezes ela pode até ficar consciente em alguns momentos ali do dia e tudo mais, mas ela tem já essa dificuldade por si só. Então, é importante que a gente não trabalhe nisso, porque como é uma imaginação que ela vai ter que fazer, né? Ela vai estar em estado de relaxamento profundo, é perigoso que ela confunda aí a realidade com a irrealidade, entendeu? Então, não é indicado aí em casos de esquizofrenia. Bom, e vamos falar então o que é a tal da TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental e como ela funciona. A terapia cognitivo-comportamental, ela começou a ser
por Aaron Beck, um professor assistente de psiquiatria na Universidade da Pensilvânia, e ele desenvolveu essa terapia porque ela era uma terapia breve para tratar pessoas com depressão, né, e ansiedade também. Então, era uma terapia de curto prazo, um resultado rápido. Então, ela foi muito eficiente e ela é muito eficiente na prática também. Então, hoje ela é uma das... Existem diversas abordagens, né, da psicologia, mas a terapia cognitivo-comportamental tem ganhado um grande destaque, justamente por essa celeridade, né? Ela é é um tipo de psicoterapia e que ela se preocupa com o aqui e com o agora. Ela reconhece os fatos passados, entende os gatilhos e tudo mais, faz essa análise, mas ela é mais preocupada em identificar e corrigir essas formas de pensar inadequadas, né? Esses pensamentos disfuncionais. E aí, junto com o paciente, né, que ele vai entendendo melhor como que o modelo cognitivo dele funciona, então ele consegue aplicar isso melhor, usar ferramentas no dia a dia para ficar bem, para lidar melhor com os sentimentos, com as angústias e etc. O terapeuta, ele visa produzir essas alterações cognitivas, né? Esse sistema de crenças aí do paciente e levar a essa mudança. Então, ele também entra nesse papel de facilitador, né? E de ajudante. Bom, eu trouxe para vocês aí o modelo cognitivo, a identificação do modelo cognitivo para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo a respeito da TCC, tá? Eu vou explicar essa imagem que eu trouxe para vocês, para exemplificar, né, para que fique mais claro. O que acontece? O nosso pensamento, ou seja, a nossa cognição, ela influencia as nossas emoções. E assim por diante, influencia os nossos comportamentos. Então, quando a gente consegue monitorar esses pensamentos, né, esse modelo cognitivo dessa pessoa, isso vai modificar o comportamento, tá? Então, vamos ver aí nessa imagem que eu trouxe para vocês. Ocorre uma situação, nós temos um pensamento automático sobre ela, e em seguida nós temos uma reação, que pode ser emocional, comportamental ou fisiológica, tá? Pode ser uma, pode ser duas, podem ser as três ao mesmo tempo, tudo bem? O que acontece no dia a dia? Acontece uma situação e a gente já vai direto para a reação. A gente não racionaliza. Então, a gente não presta atenção nesse pensamento automático aí. E é aí que está a mudança. É aí que está o segredo da terapia comportamental. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Você brigou com o seu marido, tá? Essa é a situação. Aí você já pula direto para a reação. Eu chorei porque eu fiquei chateada, né? A emoção, eu bati a porta do carro, o comportamento, e eu comecei a ter dor de barriga. A resposta fisiológica. Então, situação, reação. Onde está o pensamento automático? É nesse pensamento automático que o psicólogo, o psicoterapeuta vai trabalhar. Então, você vai perguntar para a pessoa, olha, quando isso acontecer de novo, tenta identificar para mim qual foi o pensamento automático que você teve. Então, você achou que ele não te validou? Você acha que você não é merecedora do amor dele? Por qual foi o motivo dessa briga? Qual crença está enraizada que te fez ficar chateada, que te fez ter esse comportamento até infantil, não sei, e que desencadeou aí essa dor de barriga, entende? Então, é preciso identificar esse pensamento automático. Por quê? Porque quando você identifica esse pensamento automático, você consegue mudar a reação. A situação, a gente não consegue mudar, porque a vida é assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós somos capazes de racionalizar, de pensar, de usar da nossa cognição para mudar as nossas reações e os nossos comportamentos. Então, o meu marido brigou comigo, eu fiquei chateada, por quê? Porque eu acho que eu não sou merecedora de amor, eu tenho uma crença de desamparo, vou trabalhar nela,
E aí eu entendo que a briga com o meu marido não tem nada a ver comigo em si, né? Que era uma crença minha. Não foi uma situação do dia a dia que pode ser resolvida de uma outra maneira. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Então vamos lá. Depois a gente entra para as perguntas se tiver, tá bom? Então, esse é o modelo cognitivo. É importante também lembrar sempre que, embora as pessoas tenham modelos cognitivos parecidos, muitas vezes, né, porque somos humanos, existe a subjetividade de cada um. Então, cada pessoa vai ter o seu modelo cognitivo. O que eu faço hoje na clínica? Na primeira sessão, né, de consulta, a pessoa vai falar para mim qual é a demanda dela, o que ela está trazendo, e de tarefinha para casa, eu já mando esse modelo cognitivo aí de identificação e falo para ela. Conforme as situações forem ocorrendo durante a sua semana, anote, porque é muito importante, a situação, o pensamento e a reação. Porque aí nós conseguimos estruturar a maneira como ela pensa. E aí conseguimos trabalhar em cima disso e identificar as crenças e etc. Tá bom? Vamos lá. Quais são os benefícios da terapia cognitivo-comportamental? Que é realmente o que interessa, né? O paciente, o cliente, ele vai aprender a diferenciar sentimentos, pensamentos e realidade. Isso é muito interessante, porque, no geral, hoje as coisas estão mudando um pouco, mas, no geral, quando nós somos crianças, nós não aprendemos a identificar esses pensamentos e esses sentimentos, né? Então, a gente confunde raiva com tristeza, e a gente vai levando isso para a vida adulta. E aí, quando a gente entra nesse piloto automático, a gente só vai vivendo e sentindo meio aleatório, entende? Então, quando a gente traz o paciente, o cliente, para o aqui e para o agora, a gente faz ele pensar. E é o segredo da cognição, né? Do cognitivo comportamental. Então, ele vai começar a diferenciar o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, o que é frustração, né? Então, ele deixa de ser uma criança interior mimada e começa a ter mais autorresponsabilidade sobre a vida e sobre as ações dele, tá? Então, tomando essa consciência dos seus próprios pensamentos e comportamentos e como eles influenciam esses sentimentos, é que ele consegue tomar os primeiros passos. E o legal da terapia cognitivo-comportamental é porque ela é muito prática. Então, como ela é muito do dia a dia, a pessoa vê resultados, né? Ela não tá ali só falando para o terapeuta e vai embora e nada acontece. Então, ela consegue ver esses resultados na prática, no dia a dia. Então, o intuito, na verdade, da terapia cognitivo-comportamental é que o próprio paciente, o cliente, se torne o seu terapeuta. E isso é muito legal, principalmente de acompanhar essa evolução. Acontece uma situação e aí o cliente fala para mim, aconteceu tal coisa, e aí eu pensei, calma, o que a Rafa falaria para mim agora? Na verdade, ele está falando com ele mesmo, né? Porque mesmo quando ele está aqui no consultório, eu sou apenas o espelho, né? Eu sou apenas a facilitadora. Então, ele mesmo já vai trabalhando ali. E é muito legal, porque ele chega super orgulhoso aqui e fala que funcionou e que tomou as decisões corretas. Quando não toma, já vem consciente de que não tomou. Então, já tem ali, já vai criando ferramentas para poder melhorar numa próxima situação, uma situação parecida. Não é sempre, né, que nós vamos conseguir lidar plenamente com todas as situações da vida, mas já vai trabalhando esse modelo cognitivo. Então, isso é muito legal de acompanhar e de ver na prática, né? Essa capacidade de perceber, de dominar e de superar esses pensamentos automáticos, né? Transformar esses pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais. Bom, e aí ele vai avaliar a autenticidade desses pensamentos automáticos e ver se eles são reais ou irreais. Porque, assim, 90% dos nossos problemas são imaginários, né? Ou a gente está preso no passado, né? Que tem uma ligação aí com a depressão, ou a gente está preso no futuro, né? Que tem a ver com a ansiedade. Então, conectar o paciente e o cliente no aqui e no agora
é o segredo. Então, ele começa a entender esses pensamentos automáticos e transformar esses pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais. E aí o comportamento muda. É muito legal de acompanhar. Eu acho a TCC maravilhosa. E aí vamos entrar definitivamente na hipnose, na terapia cognitivo-comportamental. Agora é a junção das duas. Então, a TCC e a hipnoterapia cognitivo-comportamental são ferramentas que, quando utilizadas juntas, elas têm muita eficácia, justamente por conta dessas semelhanças, né? Tanto a hipnose quanto a TCC trabalham com a cognição, com os pensamentos. Até na hipnose, a gente tem o costume de dizer que, para problemas imaginários, soluções imaginárias. E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente junta a hipnose e a TCC. Então, a gente conversou um pouco sobre a anamnese no processo de hipnose só, né? Quando a gente está no processo da terapia cognitivo-comportamental, toda semana ali com aquele paciente, nós temos ainda mais ideia do que aflige ele, né? De qual é essa demanda, porque a gente acaba conhecendo ele mais profundamente. E aí é até interessante que a gente também não tenha ansiedade, né? Que o próprio terapeuta não tem ansiedade de aplicar a hipnose, né? Então, espera o momento certo, quando ele estiver um pouco travado na terapia, ou quando você já enxergou uma questão que ele não está querendo enxergar, então talvez seja a hora aí de entrar com a hipnose, né? Por conta de ser uma terapia a mais, embora mais rápida, né? Por ser a TCC, mas a mais longo prazo, né? Porque a hipnoterapia sozinha, ela tem um determinado número de sessões, né? Do protocolo. Embora ela seja um pouquinho mais fluida, então você pode ter mais essa brecha de ficar um pouco mais livre e aplicar a hipnose no momento oportuno, tá? E aí essa pessoa ela vai começar a mudar esses pensamentos desadaptativos com foco na intervenção, né? Então, no dia que você for aplicar a hipnose, você já vai lá direto ao ponto. Então, isso é muito legal. Eu trouxe até um exemplo para vocês, aí eu não sei como é que está nosso tempo. Eu trouxe até um exemplo aí para vocês sobre uma vertente da hipnose e da terapia cognitivo-comportamental que podem andar juntas, que é essa dessensibilização sistemática, né? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa tem uma fobia, por exemplo, você pode tratar isso na TCC, né? No consciente, né? Com a pessoa em vigília, mas você pode tratar isso também no modelo da hipnose. Então, você pode juntar essas duas ferramentas. Então, se ela tem uma fobia de aranha, por exemplo, então você vai colocar ela em estado hipnótico. Eu nem sei se eu comentei com vocês isso sobre o estado hipnótico, eu vou fazer um gancho. Coloca ela em estado hipnótico e aí você vai colocando ela com contato, né? Primeiro sem ela estar dentro da cena, depois ela fora da cena, existem maneiras, né? Então, se a pessoa entra em estado hipnótico e começa o processo e ela está dentro da cena, ela está vivenciando aquilo, e ela está muito frustrada, ou tensa, ou chorando, você pode, né, conduzir isso para que ela veja essa cena de fora, e aí ela vá se adaptando e fazendo essa dessensibilização, tá? Então, isso é muito legal. Eu me perdi, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. E aí vamos então para os benefícios, né, dessa terapia, dessa junção da hipnose na terapia comportamental. O terapeuta, ele vai conseguir fazer essa dessensibilização ou chegar a esse ponto em comum ali que precisa ser tratado em uma sessão. Então, isso acelera ainda mais a TCC. Então, se ela já é uma terapia rápida, ela se torna ainda mais rápida por conta da hipnose. E é muito legal, porque dá para fazer muita coisa com a hipnose, né? Se uma pessoa tiver, por exemplo, medo de falar em público, né? Que eu estou aqui falando em público. Medo de falar em público, né? Seja numa apresentação, numa palestra ou na faculdade, né? Se sentir tímida. Você pode instalar âncoras, né? Durante o processo da hipnose. Rafaela, que são âncoras? Âncoras são assim, por exemplo, você vai falar para ela,
Imagine uma pessoa que fala muito bem em público, que você gosta muito, que você se espelha e que você queira ser parecida, né? Tudo isso dentro do protocolo, obviamente. E aí ela vai imaginar isso, e aí você vai fazer ela sentir isso quando ela estiver em estado hipnótico. E aí você instala uma âncora, por exemplo. Toda vez que ela fizer assim com as mãos, ela vai sentir esse poder, é, essa vontade de falar em público, essa confiança. Então, quando ela fizer assim com a mão, acordada, né, em vigília, não gosto de falar acordada porque não dorme, em vigília, ela vai se sentir assim. E aí você instala essa âncora. Então, quando essa pessoa em vigília for lá apresentar um trabalho da faculdade, etc., ela vai fazer assim e ela vai se sentir bem. É importante também que haja de tempos em tempos, né, o reforçamento dessa âncora. Então, por isso que também é importante que tenham mais sessões onde você possa reforçar esses comandos. Então, assim, existem inúmeros casos, N coisas que dá para a gente fazer com a hipnose, e isso é muito legal. Então, um dos benefícios aí é esse, né, que é reduzir esse tempo de terapia e aumentar o efeito do tratamento, né, tanto do dia a dia ali, quanto dos transtornos mentais. Ela acessa os pensamentos e as crenças e lembranças mais profundas, né, que nem eu disse. Então, às vezes ali durante o processo psicoterapêutico, você não está conseguindo acessar aquelas crenças, e aí, quando você faz a hipnose, você chega naquele ponto crucial ali, e a partir dali você pode começar a fazer essa reestruturação, né? A gente volta para aquele modelo cognitivo, né? Da situação, pensamento e reação. Então, a gente trabalha nesse pensamento automático pontualmente, digamos assim. Então, é isso. A terapia cognitiva, a hipnoterapia cognitiva, ela dá uma percepção diferente para as pessoas, né, da realidade, e é muito legal porque não há o estresse, né? Embora ali durante a sessão ela possa vir a chorar, ficar triste e etc., com um bom hipnoterapeuta, com um bom trabalho aí, né, do processo hipnótico, ela volta revigorada, se sentindo bem, relaxada. Então, e sentindo que resolveu, né, ou que está resolvendo, que está dando passos de resolução para esse problema, para essa demanda que ela trouxe. Então, assim, eu acredito muito na terapia cognitivo-comportamental, eu acredito muito na hipnose, e eu acredito muito nessa dupla juntas, porque eu acho que faz muito sentido, e elas têm muitas coisas em comum, e tem tudo a ver. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu nem sei como está meu tempo aí, acho que eu até falei um pouco rápido, e se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição. Muito bem, Rafaela, parabéns pela palestra, muito legal mesmo, o pessoal está elogiando aqui no chat, e enviaram algumas Obrigada. perguntas, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu acho que é bem interessante que a gente tenha essa interação com o público, através das perguntas. E aí, deixa eu ver aqui, o Carlos Eduardo está dizendo, Rafa, a hipnose pode ser utilizada para aceitação do luto ou de alguma forma curar a dor do luto? Ela pode ser usada, sim, nesse processo, né? Como eu disse, nós não falamos em cura, isso tem muito a ver com a pessoa, né? O que ela quer tratar e como ela vai tratar isso, mas a hipnose, como eu disse, ela tem N fundamentos e N possibilidades. Então, dessensibilizar, por exemplo, esse processo do luto, né? Tirar essa dor dessa pessoa, seja ela encontrando com essa pessoa que faleceu, tendo alguma resolução ali que não conseguiu ter em vida. Então, é muito interessante e dá sim. Então, é um ponto muito legal e que, inclusive, já aconteceu aqui no consultório. Muito bem, a Bruna Della Grácia está dizendo, muito boa palestra, amei muito, parabéns. Obrigada. A Bianca está dizendo, maravilhoso, Rafa, maravilhosa. Obrigada, gente. Vamos ver aqui mais uma pergunta da Daiane Kelly. A hipnose pode ser utilizada no tratamento de dupla personalidade?
Então, como eu disse, quando ela tem questões muito profundas com o real e o irreal, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. No caso de personalidades, às vezes não são nem duplas, às vezes a pessoa tem até mais. Então, é importante que o hipnoterapeuta tenha essa sensibilidade, que essa pessoa continue com o tratamento com o psicólogo, com o psicoterapeuta, com o psiquiatra. E neste caso da dupla personalidade, eu, profissionalmente falando, pessoalmente falando, eu acredito que nós podemos tentar, mas aí vai muito da sensibilidade do hipnoterapeuta, tá? Quando nós falamos sobre realidade e realidade, como, por exemplo, o transtorno, a esquizofrenia, é importante que a gente fique atento aí para não ter para a pessoa não se perder nesse meio do caminho, tá bom? Temos outra pergunta aqui. A Rosângela Venâncio está perguntando se esse material pode ser disponibilizado, se sim, onde? Pode sim, gente, eu mando para vocês. Lá no meu Instagram tem o meu site, que acho que fica mais fácil de vocês pegarem lá. Lá tem o meu e-mail, tá? É Rafaela Heil, né? Rafaela Hill, H-I-L, @psicurando.com. Me manda um e-mail que eu mando para vocês, tá bom? Quem quiser, só mandar lá. Olha aí a pergunta da Isis Leal. Uma sequela da Covid, olha que pergunta atual. Uma sequela da Covid, como perda de olfato, é possível recuperar com a TCC juntamente com a hipnose? Eu acredito que sim, Isis, né? Eu acredito que sim, Isis, porque tem que ver primeiro se não é uma questão biológica, né? Se essa pessoa não perdeu realmente o olfato, uma coisa ali física, né? Mas o que se vê hoje é que muitas dessas pessoas não perderam sequelas físicas, né? Então, pode ser aí uma sensibilização do cérebro que não conseguiu se reconectar com o olfato. Acredito que possa fazer muito sentido, sim. Isso é tudo muito novo, mas eu acredito que possa fazer diferença se não for uma questão biológica, tá? Ok, a Gisele Vitória está dizendo o seguinte aqui no chat. Algumas pessoas têm preconceito pelo próprio ter desacreditado da hipnose. Ela está falando do Freud? Acredito que sim. Então, é como eu disse, né? Na verdade, o Freud, ele desacreditou da hipnose, mas é uma outra hipnose, né? Hipnose clássica, né? Então, hoje nós falamos da hipnose ericksoniana, que é essa que mexe com a cognição e com o comportamento. E é por isso, inclusive, que a psicologia reconhece hoje, tá? Então, a de Freud ficou para trás e ficou para trás mesmo. Outra pergunta da Bruna aqui no chat. Você poderia falar sobre um exemplo de modificação de crença central e pensamento automático através da hipnose? Posso. Deixa eu ver. Por exemplo, se essa pessoa ela tem uma crença de não merecimento, né? Então, ali no decorrer das situações, no modelo cognitivo dela, né, nesse pensamento automático, nós identificamos que ela acha que ela não é merecedora de alguma coisa. Então, nós podemos, primeiro, tentar na hipnose, se há um ponto gatilho, né? Se há um ponto em que isso aconteceu alguma vez com ela no passado, né, que ela se lembra que está ali nas memórias e ressignificar isso, ou nós podemos também fazer aquele modelo que eu expliquei para vocês, dela ver uma pessoa que é bem-sucedida, que se sente bem, e fazer essa sobreposição de imagens para que ela se sinta assim. Então, há essas duas possibilidades, como eu disse, vai tudo depender da anamnese, né, da demanda que o paciente trouxer, é importante que isso tudo seja muito estruturado. Então, eu acredito que sim, possa ser resolvido, e vai depender muito também do quanto essa pessoa quer resolver, né? Porque não adianta também a gente tentar fazer a nossa parte e não trabalharmos em equipe. Por isso é importante o rapport aí ser muito bem feito entre o terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo e o paciente, o cliente. Ok. Então a gente já está praticamente encerrando aqui a primeira palestra. Lembrando que a gente vai ter o sorteio no final da noite. Eu estou deixando aqui no chat 3 perfis, certo? O perfil da Rafaela, o psi.curando, o psi.pro, que é o perfil do PsiPro. Então, quem não seguiu, siga lá o nosso perfil também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei errado aqui no chat, olha. Já ia colocar errado para vocês. Deixa eu corrigir aqui rapidinho.
também o perfil do segundo palestrante, o Filipe Lima. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acabei de colocar no chat, então quem for participar do sorteio no final da noite, tira um print agora. Eu vou fazer uma pergunta também à Rafaela, né? Porque o apresentador também tem direito, né? De fazer pergunta. Justíssimo, justíssimo. Na verdade, é um pedido, Rafaela. Então, enquanto ela está respondendo aí a pergunta, então, quem for participar do sorteio do plano trimestral do Psipro para profissional, então, tira um print aí da Rafaela falando e marca os 3 perfis lá no Instagram e no final a gente vai sortear esse plano. Antes de fazer a pergunta, Rafaela, você está dando um brinde para os participantes do congresso, né, que é um desconto no protocolo, não é isso? Isso, no protocolo de atendimento. No protocolo, geralmente, dependendo da demanda, né, obviamente, mas geralmente ele é de 4 sessões, então eu estou dando um desconto aí de 20% no valor total. Ok, então quem se interessar, manda uma mensagem diretamente aí para a Rafaela lá no Instagram, que ela vai explicar direitinho para vocês como é que funciona, como é o protocolo, né? Então ela fala diretamente com vocês, ok? Rafaela, a gente tem muitos estudantes, olha aqui o Carlos Eduardo, já quero, tá vendo? Bora lá, me adiciona no Instagram. Vamos lá. A Bruna está dizendo o seguinte, será que dá tempo de mais uma pergunta? Quando identifica o ponto gatilho de um pensamento automático, como que pode alterar conversando sobre ele? Eu vou fazer a pergunta da Bruna, porque é uma pergunta muito boa, né? Vou até parabenizar a Bruna, que é uma pergunta bem interessante, né? Dá para alterar um ponto gatilho conversando sobre ele? Então, se a pessoa estiver em estado hipnótico, né, nós vamos e acessarmos esse ponto gatilho, nós, dependendo do que ela trouxer, nós podemos fazer isso durante o processo, né? Então, por exemplo, se ela aconteceu uma questão na infância e ela estava conversando com alguém lá e aí foi ativado esse gatilho, a gente pode mudar essa cena, né? Mudar como isso aconteceu. Embora a gente não consiga mudar o passado, a gente consegue mudar no nosso cérebro como aquilo aconteceu. E isso vai desencadear o processo de mudança do comportamento do aqui e do agora. E também na TCC, obviamente, né, no dia a dia ali da terapia, nem falando agora sobre hipnose, conversando, a gente também vai fazer essa reestruturação, essa ressignificação, né? Que essa é a base tanto da TCC quanto da hipnose, para que essa pessoa consiga lidar melhor com isso, e aí, automaticamente, os comportamentos atuais acabam mudando. Muito bom. Então, vamos agora para o meu pedido, certo? Digamos, então, que eu sou estudante de psicologia. Então, estou no primeiro período, segundo período, então estou vendo a importância da técnica da hipnose, e eu gostaria de me aprofundar um pouco mais e me tornar hipnoterapeuta. Então, qual é o caminho que você recomenda? É fazer um curso online, curso presencial, um curso de maior duração, um curso mais curto? Então, eu queria saber o seguinte, qual foi o caminho que você percorreu na hipnose e o que é que você recomendaria hoje em função das opções de formação que a gente tem aqui no Brasil? Olha, eu sou adepta aos cursos, né? E eu acho que quanto mais aprendizado, melhor. Então, fazer um bom curso de hipnoterapia, treinar bastante, né? Com você mesmo, dá para a gente fazer a auto-hipnose, inclusive, que eles também ensinam no curso. Dá para você fazer com os familiares, e treinando, e pegando confiança. Ler muito, então, assim, hoje a gente tem uma vasta informação aí na internet, então nós temos que usar, né, desse privilégio que outras gerações não tiveram, para se aprofundar cada vez mais. Eu sou formada pelo Instituto Lucas Naves, né, em Master Hipnoterapeuta Clínica, com reconhecimento da Academy Mind Training, internacional. Então, eu indico muito, eu gosto muito de todos os cursos dele, acho que é bem completo. E é isso, é colocar a cara aí no mundo, fazer curso, treinar bastante, ler bastante e não parar de se atualizar. Eu acho que esse é o principal caminho. A Maria está perguntando quanto tempo é o curso? O curso do Lucas, ele tem o presencial, né? Que eu acho que é um final de semana todo, não me lembro,
Tem o online também, que aí você vai fazendo com o decorrer aí do seu tempo, né? Mas são bastantes horas, assim. Então, e é legal também se você conseguir fazer até de outras pessoas, né? Porque cada um tem a sua prática ali, as suas técnicas. O Lucas tem bastante técnica. Eu cheguei a fazer um outro curso dele de psicoterapia sob medida também, né? Para atuar no consultório. Então, eu acho que quanto mais conhecimento tiver aí, mais procurar, mais certificações e melhor. Muito bem, então a gente está encerrando aqui a primeira palestra da noite. Queria agradecer a Rafaela pela palestra maravilhosa que ela trouxe para a gente aqui. Obrigada. Realmente muito bom. Então, quem quiser entrar em contato com ela, manda uma mensagenzinha lá para o psi.curando, fala lá com ela, e ela vai poder explicar um pouco mais sobre a hipnose, tirar as dúvidas. Né? Uma pessoa que tem a intenção, o objetivo aí também de difundir os conhecimentos sobre a hipnose aqui no Brasil. Exatamente. A Bruna está dizendo muito boa, já comecei a seguir, só elogiando aqui a primeira palestra. Então, muito obrigado, Rafaela. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.